tudo que você está fazendo. Você acredita que isso vira essa bolsa maravilhosa? Gente, estou apaixonada e as minhas clientes também. Eu vou te ensinar o passo a passo para você ter o mesmo sucesso que eu, mesmo que você seja iniciante. Então já vai deixando seu like, já se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações de todos os vídeos que eu coloco por aqui, que estão muito bons, e bora aprender! E vamos começar fazendo um anel mágico, dessa forma. Pego o fio, faço um X aqui no meu dedo. Seguro, prendo o fio que vem do novelo com o dedão, entro na alcinha de baixo, puxo a alcinha de cima, formo um Ezinho. Olha aqui o Ezinho, um E. Pego uma laçada e entro nesse E. Muito bem, o meu anel mágico está pronto. Dentro do anel, a gente vai fazer 12 pontos altos separados por uma correntinha. E o meu primeiro ponto alto, ele vai ser representado por 2 correntinhas. Eu faço 2, se você quiser fazer 3 também, tranquilo. Então, 2 correntinhas mais uma de separação. Agora, eu vou fazer ponto alto. Laço a minha agulha, entro dentro do anel, puxo uma laçada e fico com 3 na agulha. Pego uma laçada e fecho 2. Pego uma laçada e fecho as outras 2. E aí eu tenho o meu ponto alto. Então, vamos contar aqui. As 2 correntinhas são o meu primeiro ponto alto. Agora, eu já fiz um ponto alto de verdade. Tenho 2. Uma correntinha. Um ponto alto. Uma correntinha. E um ponto alto. E vamos fazer essa sequência de... Ops! Olha aqui, ó. O intruso. E vamos fazer essa sequência de um ponto alto separado por uma correntinha até obter 12 pontos altos dentro do anel. E 12. Termino com uma correntinha. Agora eu puxo o fio que vem do fim do novelo e fecho o anel. Puxo bem. Muito bem. Venho aqui na segunda correntinha que fizemos, 1, 2, insiro a agulha e vou fazer um ponto baixíssimo. Puxo e corto. Agora, a gente vai fazer já o acabamento perfeito por 2 razões. Primeiro, que quando a gente termina as peças, dá preguiça de fazer o acabamento de todas elas. E segundo, porque eu vou ensinar para vocês uma forma de facilitar a próxima carreira sem deixar aqui um nó, né? Para não ficar mais alto, ele fica todinho igual. Então, com uma agulha de tapeceiro, pode ser também com uma agulha de crochê mesmo, a gente vai pegar o fiozinho do final e a gente vai entrar aqui, olha. Tem essa correntinha aqui desse ponto, a gente vai entrar na seguinte. Entro, ajeito, e agora eu vou entrar aqui no pontinho que a gente pulou. Ó, pego as 2 alcinhas do pontinho que a gente pulou. Terminei aqui, entrei aqui, agora eu tô entrando no do meio. Puxo. Ah, eu deixei pouco fio. Deixem mais, não façam como eu. Muito bem, olha só. Daí eu puxo e não fica nenhum nó, né? Não fica diferente dos outros pontos. Muito bem. Viro o meu trabalho e aí, então, eu vou entrar aqui por trás. Cuidado para não entrar e fechar esse espacinho que a gente tá deixando entre as correntinhas.
que a gente vai precisar dele. Então, eu entro aqui no próprio pontinho aqui e vou seguindo lá para baixo. Muito bem. Aí eu tenho, olha, o fio seguindo aqui e ele já vai ficando escondido. Muito bem. Aqui eu vou entrar assim, do jeito que eu vou mostrar, porque eu deixei pouco fio. Deveria ter deixado mais. Mas vocês deixem mais. Então, quando isso acontecer, é bom que aconteça também, porque aí a gente aprende, né? Quem é iniciante, eu adoro ensinar os iniciantes. Aí eu coloco de novo o fio na agulha. Aí, entrei aqui, olha, nos pontinhos do início do anel mágico e vou colocar esse fio para dentro. Muito bem, ele já ficou aqui escondido. Vou fazer a mesma coisa com o fio do início do anel mágico. Entro aqui no mesmo lugarzinho, ó, termina aqui, né, o anel mágico, aqui. Eu vou entrar aqui no mesmo lugarzinho que eu entrei com o outro ponto, vou sair no mesmo lugar e vou trazer esse fio para cá. Gente, esse ficou apertadinho mesmo. Pronto. Erros de gravação e vida real do crochê. Muito bem, agora eu já estou com os fios escondidos aqui. Próximo passo é a gente fixar esses pontinhos e para isso vou usar um palitinho e cola de silicone. Vou colocar uma gota aqui no palito, uma gotinha, bem sutil mesmo, olha. E vou colocar aqui bem embaixo dos pontinhos, dos fios, dentro do pontinho, dessa forma. Agora, eu corto bem rente mesmo, e com a outra ponta do palito, eu vou colando aqui os fios, colaram, e agora eu passo os pontos por cima dele. Olha só o acabamento. Quem me segue sabe que eu gosto de fazer acabamentos perfeitos. Muito bem, vamos agora para o próximo passo. E o próximo passo é fazer a mudança de cor para a gente fazer as nossas pétalas. As pétalas a gente vai fazer o seguinte: vamos pegar o nosso novo fio e vamos posicioná-lo aqui atrás do nosso trabalho. Muito bem. Pego uma laçada por fora do trabalho. Nesse momento, o fiozinho ele tem que ficar posicionado assim para a esquerda. Por quê? Porque a gente vai entrar aqui no espacinho das correntinhas da carreira anterior e a gente vai puxar uma laçada grande e sair do outro lado. E o fiozinho, olha, ele já vai ficando preso aqui. Então, peguei uma laçada grande. Pego uma laçada pequena, seguro firme aqui, entro no mesmo espacinho, vou pegar mais uma laçada grande. Tenho duas grandes na agulha. Pego uma laçada menor, entro no mesmo espacinho e pego a terceira laçada grande. Pego uma laçada menor, entro por última vez no mesmo espacinho e fico com 4 laçadas grandes na agulha. Muito bem. Pego uma laçada e fecho todo mundo junto. Faço 3 correntinhas. 1, 2, e a terceira eu não vou fazê-la muito apertada. Vou deixar ela um pouquinho frouxa para ter mais facilidade para o próximo ponto. Muito bem.
E o fiozinho, olha, ele já ficou preso aqui, isso facilita muito o nosso trabalho na hora de fazer o acabamento. Vamos então para o próximo espacinho, que é o das correntinhas, né, de separação. Pego uma laçada, seguro firme. Entro no espacinho e faço uma laçada grande. Pego mais uma laçada, entro no espacinho e pego outra laçada grande. Pego outra laçada pequena, entro novamente, pego uma laçada grande. Pego uma laçada pequena, mais uma vez no mesmo espacinho e pego a quarta laçada grande. Pego uma laçada e fecho todo mundo junto, incluindo a correntinha. Por isso que a correntinha aqui a gente faz ela um pouquinho mais frouxa. E fazemos esse mesmo processo novamente. Então, 3 correntinhas, a última um pouquinho frouxa. E vamos fazer esse processo em cada um desses espacinhos criados pelas correntinhas de separação da carreira anterior. E a gente vai terminar essa carreira com 12 pétalas. Vamos lá. Tô chegando no final da carreira, então finalizo aqui, olha, eu já fechei aqui com uma correntinha, 2 e 3. Finalizo com as 3 correntinhas e agora eu entro aqui, olha, nesse espaço grandão aqui, onde eu iniciei a carreira e vou fazer um ponto baixíssimo. Agora eu já posso cortar, dessa vez eu vou deixar o fio comprido, para não acontecer o que aconteceu anteriormente. E vamos já fazer o acabamento dessa carreira. Terminei aqui. Ó, terminei aqui. Vou pular essa correntinha e vou ver na seguinte. Olha, ela tem aqui uma alcinha embaixo. Eu vou entrar entre essa alcinha e as duas de cima. Entro, ajeito e novamente vou entrar aqui na do meio, né? Que a gente finalizou aqui, entramos aqui e agora estamos voltando pela correntinha do meio. Viro o meu trabalho e aí eu vou seguir aqui os pontinhos, entro e agora eu vou seguir aqui essa sequência, né? Então, ó, o meu fio tá aqui, vou entrar por aqui e vou sair no mesmo lugar que tá o outro fiozinho. Muito bem. Agora eu ponho cola e vou fazer esse processo de acabamento durante toda a minha peça, tá? Então, na sequência, eu já não vou mais mostrar como que a gente vai fazer o acabamento, para que esse vídeo não fique tão gigante. O vídeo anterior eu tive que dividir em 2 partes, né? Inclusive, vocês viram já o vídeo da lhama? O vídeo da lhama ficou lindo. Muito bem, fiz o acabamento e a nossa peça tá ficando assim. Agora, o próximo passo é fazer o quadrado, que a gente chama de square. Square é muito chique, né, gente? Na minha época, isso chamava quadradinho da vovó. Mas vamos lá fazer o nosso square. Vou pegar o fio azul e vou fazer aqui trabalhos dentro desses espaços das 3 correntinhas. Entro em qualquer espacinho. Entro com a agulha por baixo do fio, faço 2 voltas, fico com 2 laçadas.
entro dentro do espaço das correntinhas e o meu fio aqui, olha, do início, ele tem que ficar do lado esquerdo, igualzinho como a gente fez anteriormente. Vou pegar uma laçada e vou voltar. Fico com 3 na agulha. Pego uma laçada e fecho 2. Fico com 2 e fecho essas últimas 2. Muito bem. Ajeito e aqui eu já tenho o meu primeiro ponto alto. Eu vou fazer 3 pontos altos dentro desse espacinho. Então, já tenho o primeiro, vou fazer o segundo e o terceiro. Vou fazer a mesma coisa nos próximos 2 espacinhos. Então, vou fazer 3 pontos altos aqui, fiz 1, 2, 3. Vou no espacinho seguinte e faço mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Muito bem. No quarto espacinho, fizemos aqui 1, 2, 3. No quarto espacinho, a gente vai fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3. 2 correntinhas. 1, 2. E no mesmo espaço, vamos fazer mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. E aqui, então, olha, eu fiz um leque. Quando a gente tem um número de pontos aqui separados por 2 correntinhas e mais outro mesmo número de pontos aqui, a gente tem um leque. E aí, então, vai se formando o nosso square. Então, vou fazer 3 pontos altos aqui e 3 pontos altos aqui nos 2 próximos espacinhos. 1, 2, 3. Vou no próximo espacinho e faço mais 3. 1, 2, 3. No próximo espacinho, vou fazer um leque. Então, 3 pontos altos. 1, 2, 3. 2 correntinhas e mais 3 pontos altos no mesmo espacinho. 1, 2 e 3. E aqui eu tenho mais uma quina através de um leque. Agora, vamos fazer 3 pontos altos nos próximos 2 espacinhos. Então, 3 pontos altos aqui, 3 pontos altos aqui. No terceiro espacinho, vamos fazer um leque. 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Nos próximos 2, vamos fazer 3 pontos altos em cada espacinho desses. E aí, a gente volta. Tá ficando lindo, gente! Tô chegando no final da carreira e a gente iniciou, olha, com 3 pontos altos aqui nesse espacinho, certo? Agora, esse aqui é um leque, porque a gente tá precisando de mais uma quina. Então, a gente vai fazer mais 3 pontos altos nesse espacinho onde já tem os 3 pontos altos iniciais. 2 e 3. Agora, atenção, porque este é um truque. Eu faço um meio ponto alto. Pego uma laçada e eu vou entrar aqui, olha. Tem o ponto alto falso que nós fizemos. Temos aqui 1, 2 correntinhas, certo? Então, vamos entrar aqui nessa primeira aqui. Entramos, pegamos a laçada e ficamos com 3. Fechamos todas juntas. E aí, o que vai acontecer? Eu fico bem no meio do leque.
Por que eu estou fazendo isso? Porque o próximo passo é iniciar com a metade de um leque novamente. Então, vou fazer aqui ponto alto falso. Esse é outro tipo de ponto alto falso. Então, eu puxo bem aqui uma laçada, levanto mais ou menos o tamanho de um ponto alto, seguro bem aqui e eu vou girar. Giro e passo para trás. Olha, eu tô prendendo aqui, tá vendo? Passei para trás, pego uma laçada e volto pelo mesmo lugar onde eu passei. E agora eu fico com duas na agulha. Pego uma laçada e fecho essas duas. E tenho aqui outro tipo de ponto alto falso. Muito bem, nesse mesmo espacinho, vou fazer mais 2 pontos altos. 1 e 2. E como agora você já sabe, essa é a metade do último leque que a gente vai fazer. Muito bem, a gente fez a carreira anterior e agora a gente tem, olha, o leque anterior e os 3 pontos aqui em cada espacinho. Agora a gente vai trabalhar nesses espacinhos aqui que se formaram entre os bloquinhos de 3 pontos e aí a gente vai fazer 3 pontos altos nesses espacinhos. Então, 1, 2 e 3. Vou no próximo espacinho e faço mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Tenho mais um espacinho aqui. Vou nele e faço mais 3 pontos altos. Muito bem. E agora eu cheguei no leque. No leque, eu vou fazer leque sobre leque. Isso quer dizer que eu vou entrar aqui no espacinho das correntinhas e vou fazer 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos no mesmo espacinho. E eu vou ter novamente aqui um leque. 2 correntinhas, mais 3 pontos altos no mesmo espacinho. 1, 2 e 3. Então, o que está acontecendo aqui? A gente está fazendo aumentos, né? Então, na carreira anterior, nós fizemos 2 bloquinhos de 3 pontos altos. Nessa carreira, aumentou 1. Então, aqui a gente tem 3 bloquinhos de pontos altos, que a gente vai fazer agora. Fizemos o leque, a gente vai vir aqui. Nesse espacinho, vamos fazer bloquinho de 3 pontos altos. Nesse outro espacinho, outro bloquinho de 3 pontos altos. Nesse espacinho, outro bloquinho de 3 pontos altos. Cheguei no leque, vou fazer leque sobre leque. Dentro desse espacinho, 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. E dou continuidade. E quando a gente chegar aqui, a gente volta. Cheguei aqui no finalzinho, vou aqui no espacinho do leque e vou finalizar o leque com 3 pontos altos, 2, 3, e vou fazer um ponto meio alto aqui, olha, na primeira correntinha. Fecho todo mundo junto. Faço um ponto alto falso. E mais 2 pontos dentro do espaço do leque. Essa vai ser a nossa última carreira.
Então, fiz aqui os 3 pontos altos. E agora, olha, nós tínhamos na primeira carreira 2 bloquinhos. E aí, a gente tinha aqui 3 espacinhos. Desses 3 espacinhos surgiram 3 bloquinhos de pontos altos. Agora, a gente tem 1, 2, 3 e 4 espacinhos. Em cada um desses espacinhos, vamos fazer 3 pontos altos. Vamos chegar aqui no leque e vamos fazer leque sobre leque. Então, nesse espaço, 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. E vamos fazer a mesma coisa durante toda a carreira e a gente se encontra aqui. Cheguei aqui no final da carreira e vou finalizar com 3 pontos altos. 1, 2, 3. E dessa vez, como essa é a última carreira, agora eu vou finalizar com 2 correntinhas, porque eu não preciso mais que o meu ponto fique localizado aqui no meio. Então, eu venho naquela correntinha de sempre e faço um ponto baixíssimo. Agora, eu corto e faço o acabamento exatamente igual aos outros que nós fizemos. Muito bem. E o nosso square ficou assim. Olha que lindo! Para nossa bolsa, a gente vai fazer 12 squares iguais. Vamos fazer mais 11 squares desse e a gente volta para montar a nossa bolsa. Terminei os meus 12 squares e eu já costurei uma boa parte deles. Agora só falta essa que eu vou fazer com vocês. Então, olha só. A gente vai costurá-los assim, porque a gente precisa ter 4 tiras dessa forma, né? Com 3 squares cada uma. Eu fiz essa, né, de cor diferente e mais essa. Então, são 12 squares no total. Então, como que a gente vai costurar? A gente vai pegar o nosso square. Primeiro, observar se estão do lado direito e não do avesso, tá? Muito bem, os meus estão todos do lado direito. Então, eu vou pegar aqui os 2 primeiros, vou inserir a minha agulha aqui, na segunda correntinha aqui. Na primeira e na segunda correntinha aqui. Muito bem. Vou pegar o fio, deixando um pouquinho longo para fazer o acabamento. E vou passar o fio aqui pelas 2 correntinhas. Muito bem. Agora, vou entrar aqui, onde é o centro do square, no meio das 2 correntinhas, né? Insiro a minha agulha aqui e no outro square também. E aí, então, eu vou começar a fazer pontos baixíssimos. Então, eu pego uma laçada, passo e fecho o ponto direto. Dou uma ajustadinha aqui, depois a gente vai fazer o acabamento. Aí, eu vou no ponto seguinte, olha ele aqui, e no ponto seguinte do outro square. E faço ponto baixíssimo. E assim eu vou fazer entrando em cada um dos pontinhos e fechando com um ponto baixíssimo. Detalhe, o ponto baixíssimo não pode ser apertado, ele tem que ser suave para que a peça não fique repuxada. Isso não significa que ele tem que ficar solto, não, ele não pode ser repuxado. Então, a gente vai trabalhando aqui tranquilamente
vou entrando em um pontinho de um square, no pontinho do outro square e vou fechando com ponto baixíssimo. E assim eu vou fazer até chegar no final aqui. E aí a gente vai fechar. Então, vamos lá. Cheguei aqui no último pontinho, e aí agora eu entro aqui no meio dos leques, vamos fazer a mesma coisa que fizemos do outro lado. Agora eu entro aqui na segunda correntinha, primeira, segunda. Entro na segunda aqui, primeira, segunda aqui e termino com ponto baixíssimo. Muito bem, agora eu já posso cortar. E aí eu vou fazer aquele acabamento que vocês já conhecem. Então, viro aqui e faço os acabamentos. Então, entro com os fios, tal, vou usar a cola e vou fazer exatamente a mesma coisa com esse terceiro square. Terminando aqui, a gente vai ter 4 tiras de 3 squares cada uma. E aí, a gente volta para montar nossa bolsa. Para montar nossa bolsa, a gente vai colocar as tiras nessas posições. A gente vai colocar assim, dessa forma. Por isso que eu fiz 2 cores diferentes e dessa forma. Assim vocês poderiam enxergar melhor e também fica linda. Olha só, essas duas, elas ficam esquinadas e essas outras também. Essa é a posição correta para a gente começar a montar. Agora, a gente vai começar a costurar e vai fazer o mesmo processo que fizemos quando a gente costurou as tiras, né, de square. Então, vou entrar aqui na segunda correntinha, dessa forma. Pego o fio, ajeito. Gente, eu tô numa posição aqui que tá mais difícil de fazer, porque eu tô em pé. E coloquei para gravar aqui bem do alto. Ai, Jesus. Vamos lá. Então, posiciono aqui. E aí, então, eu vou fazer pontos baixíssimos e vamos fazer o mesmo processo. Deixa eu ajeitar aqui. Pego a laçada e fecho o ponto direto. Vou no próximo pontinho. Aqui. E fecho direto. Muito bem. E vamos fazer esse processo até chegar aqui no final e vamos fazer a mesma coisa nessa outra lateral. E já já a gente volta. Agora eu vou pegar essa lateral e vou juntar com esta lateral. Gente, parece que não vai dar certo, né? Mas a gente vai girando e no fim vai dar tudo certo sim.
Muito bem, vamos fazer a costura exatamente como a gente vem fazendo desde o início da união dos squares. Então, vamos lá. Terminei. Agora eu ajusto aqui, me organizo, né? E agora a gente vai fazer a próxima costura. Então, já fizemos esta, que unimos a essa parte. Agora, a gente vai unir as próximas laterais. Essa vai unida a essa aqui. Então, eu giro. Por isso que a bolsa chama catavento. Porque ela vai girando igualzinho um catavento. E vamos costurar. Terminei. Olha, costuramos essa parte e essa parte. Então, unimos até agora 3 laterais. Igualzinho um catavento, né? Então, essa, a gente agora vai unir essa outra parte do outro lado. Deixa eu me ajeitar aqui. Olha só, essa lateral, a gente vai unir a essa lateral agora. Igualzinho a um catavento. Deixa eu me ajeitar aqui. Aqui. Olha como ela fica igual a um catavento. Gente, é muito interessante, né? O que a gente pode fazer com crochê. Ai, gente, já vai deixando seu like aí, porque isso aqui tá muito legal. Muito bem, agora eu vou costurar toda essa parte aqui da lateral. Terminei. E agora falta a última lateral. Então, essa eu vou unir a essa última que nós costuramos. Dessa forma. Olha, ela fica toda enrolada, parece mesmo um catavento. Então, ajeito aqui, acerto a minha bolsa e vou fazer a última costura. Ela já tá tomando a forma que a gente quer. Olha só. Então, eu vou costurar aqui toda essa lateral e a gente já volta. E a gente costurou a bolsa dessa forma. Muito bem. Tô com a minha bolsa agora totalmente costurada e vou pegar essas pontas e vou uni-las. Uno as duas pontas, ajeito a minha bolsa e tcharam! Magia aconteceu, gente! Que máximo! Agora eu vou fazer os acabamentos de todos esses fios, né? Aí a gente volta para fazer aqui toda a borda da nossa bolsa, para ela ficar maravilhosa. E vamos colocar a alça para finalizar. Vamos lá. Para fazer o acabamento, eu escolhi a própria cor azul. Você pode escolher outra cor, né? O branco ou o goiaba, enfim. E a gente vai começar aqui pela lateral, né? Então, eu escolhi que ela vai ficar dessa forma. Então, eu vou começar aqui pela lateral. Vou pegar o fio, deixa eu posicionar aqui para ficar mais claro. Dessa forma, assim. Vou entrar aqui dentro do leque, né? A gente tem aqui um leque da quina. Vou entrar aqui dentro do leque, vou passar o fio e vou fazer uma correntinha. E aí, eu vou fazer ponto baixíssimo em todo o contorno da bolsa. Ponto baixíssimo em cada um dos pontinhos. Dessa forma. Vou deixando eles bem folgadinhos. Não vou apertar muito.
Cheguei aqui no leque, entro no leque e faço ponto baixíssimo. Entro na correntinha e faço ponto baixíssimo. E entro no próximo ponto e vou continuando com o ponto baixíssimo. Aqui nas quinas, ele fica um pouquinho mais apertado mesmo. Mas a gente entra aqui com bastante cuidadinho, ó. Aí. E cuidar para o ponto baixíssimo não ficar repuxado. Dou continuidade aqui. E ele vai ficando assim. Então, terminando, chegando aqui novamente, a gente se encontra. Cheguei aqui no final da carreira. Aí agora a gente vem aqui, ó, na correntinha inicial que a gente fez e vai pegar uma alcinha dela. Vou fazer ponto baixíssimo, uma correntinha e vou voltar a fazer pontos baixíssimos por toda a carreira. Só que a gente vai pegar só uma alcinha do ponto. Dessa forma, ó. Então, as duas alcinhas aqui. Deixa eu mostrar aqui. Aqui, olha. As duas alcinhas. Então, a gente vai pegar só a alcinha de trás. Dessa forma. E vai ficando assim. Olha que lindo. Agora, a gente vai fazer mais duas carreiras. Esta e mais uma de pontos baixíssimos, pegando a alcinha de trás. E a gente já volta. Já fiz os acabamentos, aproveitei, já coloquei as minhas etiquetinhas que não podem faltar e olha o acabamento que a gente aprendeu a fazer, como fica. Gente, não fica um único fio aparente. Olha, nem a gente que faz a bolsa ou a peça descobre onde estão esses fios. Então, o acabamento para mim é fundamental, valoriza demais as nossas peças. E agora, para fechar com chave de ouro, eu vou colocar essa corrente como alça, que tá maravilhosa. Venho aqui no espacinho, onde tem o espacinho do leque, coloco um aqui. Um na parte de trás. E faço a mesma coisa do outro lado. Só que desse outro lado eu vou colocar um mimo para minha cliente. Olha que coisa linda, gente. Deixa eu mostrar de pertinho. Olha, que coisa fofa. Só que eu não mando na bolsa. Eu mando no envelopinho que depois eu vou mostrar para vocês. Se vocês quiserem que eu faça também tutoriais de mimos, deixa aqui nos comentários, tá bom? Vou mandar esse aqui, que é de uma cor super diferente da bolsa, né? Diferente da bolsa, para que se destaque. E a nossa bolsa ficou assim. Gente, eu tô apaixonada. Eu sou apaixonada, né, pelo crochê. Olha que maravilha. Eu confesso que achei que não daria certo essa montagem, né, com squares, mas eu achei que ficou fantástico.
fantástica. E aí, então, com esse detalhezinho, né, do arco-íris de chaveiro. Ai, a minha cliente vai amar, eu tenho certeza. E vocês, gostaram? Então, se você gostou desse tutorial, deixa seu like aqui embaixo, que é super importante, não só para o canal, mas para que o YouTube distribua mais esse vídeo, para que mais pessoas possam aprender e possam se distrair ou possam ter uma renda extra e até mesmo se inspirar com essas peças tão lindas para fazer e dar de presente, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, gostou desse tutorial, se inscreve e clica no sininho para receber as notificações dos novos vídeos e dá uma olhadinha lá no canal que tem muita coisa legal. Eu deixo um beijo a todos, agradeço por estarem aqui comigo e a gente se vê no próximo tutorial. Que Deus abençoe cada um de vocês. Beijo!